falando todas as sessões, eu gostaria que, por favor, vocês colocassem no campo de informações o nome, o município, a categoria profissional, unidade de saúde, equipe. Se numa sala tiver mais de uma pessoa, por favor, mandar o nome de todas essas pessoas. Os certificados só podem ser emitidos se for enviado durante a sessão o nome da pessoa que está assistindo. Então, não deixem de colocar, isso é muito importante também para a gente fazer um indicador, né, fazer a nossa contagem do público. Então, por favor, não deixem de mencionar quem está na sala com você. Às vezes a gente vê aqui poucos participantes, mas a gente sabe que uma sala tem até 20 pessoas. Nós vamos continuar fazendo o mesmo modelo, então a palestrante vai dar início e vocês, ao final, podem mandar as perguntas pelo chat, que eu vou passar a equipe da CESA para responder para vocês. Queria lembrá-los também de olhar sempre a nossa agenda ela já tem atividades até junho, então observem lá, façam suas inscrições também. A palestrante está abrindo aqui a câmera, inicia a câmera dela, e a gente já vai dar início, tá? Aproveitem para fazer as perguntas, que nós estamos aqui com a doutora Luciana Guiar Freitas, a doutora Janaína Alvarenga Rocha e a doutora Lívia Terezinha, todo mundo aberto aqui às perguntas. Então, nós devemos começar agora a falar sobre a importância da carteira de vacinação do idoso. Acho que vocês logo já vão ver o audiovisual. Muito bem. Pode abrir o microfone dela, está aberto? Fala. Alô? Alô? Boa tarde. Pode começar? Boa tarde. Tá ok? Então, boa tarde a todos. Eu espero não esgotar o assunto sobre a caderneta de saúde da pessoa idosa. Hoje é só para a gente começar essa conversa e entender por que da importância de utilizar, de implementar a caderneta de saúde da pessoa idosa. Essa estratégia é uma estratégia em parceria com o Ministério da Saúde, né, com a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa. Em relação às políticas, a gente sabe que tanto a política nacional coloca que a finalidade da política nacional de saúde é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos, né? E os idosos são as pessoas com 60 anos ou mais. Para a gente, a portaria número de 122 de 4 de julho, que institui a política estadual de atenção à saúde da pessoa idosa, também coloca que ela acontecerá, né, as ações acontecerão por meio de ações, né, visando a melhoria do acesso, da qualidade da humanização, do serviço da humanização, como está descrito. A área técnica de atenção, né, à saúde, a pessoa idosa da Secretaria de Saúde, tem como uma das funções planejar, então, com os municípios, as estratégias e metas necessárias à organização da rede de atenção à saúde da pessoa idosa e elencar as prioridades de ação. Tá em negrito isso daí por quê? Porque para eu
Para que eu possa elencar as prioridades de ação, eu preciso conhecer quem é meu público-alvo. Se eu não conheço o meu público-alvo, eu não sei exatamente aonde eu vou precisar agir, né? Dentro da pessoa envelhecida, do grupo da população idosa, o público-alvo pode ser bastante diferente entre as regiões e mesmo muitas vezes entre os municípios, né? Para eu poder elencar a prioridade de ação, vamos fechar um pouquinho mais o leque aí. Para a pessoa idosa especificamente, eu preciso conhecer se o meu município, se a minha região se compõe mais de mulheres idosas independentes, com uma capacidade funcional boa, saem, têm independência mental e motora boa. Se a maior parte delas, do grupo populacional idoso, se ele compõe um grupo mais frágil, né, nessa composição de pessoas independentes, eu tenho um idoso frágil, que a gente vai ver um pouquinho adiante, que é um idoso que, apesar de estar independente, ele corre um risco muito elevado de tornar-se dependente após um quadro gripal, por exemplo. Será que meu público-alvo da população idosa que eu estou atendendo são pessoas acamadas com síndrome da imobilidade? Então, será que é o saudável? Será que é a violência? Então, dentro da população idosa, eu tenho muitas diferenças entre a apresentação dos idosos. Por isso que, para a gente elencar as prioridades de ações nos municípios, a gente tem que conhecer esse população idosa. Se eu tenho mais pessoas com síndrome de imobilidade, eu preciso muito pensar no apoio à família, por exemplo, com instituições de longa permanência, por exemplo, com apoio ao cuidador domiciliar, por exemplo, com serviço de assistência domiciliar. Se eu tenho mais pessoas independentes, porém com pouca atividade fora do domicílio, eu tenho que pensar na educação dessa pessoa, que ela pode estar fazendo trabalho de educação, ela pode estar fazendo trabalho de atividade física, de atividade intelectual, né? Então, o foco de atenção para pessoas idosas independentes e foco de atenção para pessoas idosas com síndrome de fragilidade ou de imobilidade, as atenções de serviço são completamente diferentes. O frágil, por exemplo, eu vou precisar de um centro-dia. Então, é muito importante a gente, para poder elencar as prioridades de ação, a gente conhecer a população que a gente tem. Tá? Como é que a gente reconhece, então, essa população? Né? Como é que acontece? Como é que é o ciclo de vida? Né? A gente conhece muito até adulto jovem. Né? Os cuidados da saúde da pessoa idosa são os mesmos do adulto jovem? Então, só tem que ter conhecimento das doenças crônicas, hipertensão, diabetes, osteoartrose e pronto? Está tranquilo nesse modelo? Não está. Não está, essa aqui é a resposta, né? Então, a política estadual de saúde, ela é organizada em todos os níveis de complexidade, ela propõe isso, né? Da assistência do SUS, de acordo com 3 eixos estratégicos: assistência integral e integrada, formação e educação permanente e a intersetorialidade. Eu vou me ater mais ao primeiro eixo dessas diretrizes. Então, nessa primeira diretriz, dentre todos os itens que tem, deixei aberto e iluminado essas duas, né, que é a atenção específica às pessoas idosas em risco de declínio funcional e para aquelas em situação de fragilidade. Olha, voltou o termo fragilidade de novo aqui e voltou de novo o termo declínio funcional. Adotar medidas operacionais que visem a humanização do atendimento, considerando as especificidades dessa faixa etária. Voltou outra vez a questão da especificidade de atenção, porque remonta àquela questão que a gente comentou logo no início, de saber que público idoso eu tenho maior no meu município, né? Uma classificação que é bastante útil para tentar identificar é uma das especificidades que a gente tem, uma forma de classificação é essa, do idoso frágil, pré-frágil e robusto. Sendo que essas fases de robusto, pré-frágil e frágil, elas podem acontecer na mesma pessoa, como a gente vê, por exemplo, nessas imagens. Né, no momento em que 60 anos, 65 anos, né, o Carol Otila assumiu o pontificado, né, mas a gente vê que ele foi evoluindo com a doença, no caso dele, no caso de doença de Parkinson, tornando-se uma pessoa, apesar de ter só apenas uma doença, né, tornou-se frágil, uma pessoa frágil por conta da grande risco de problemas que ele adquiriu com uma única doença. Então, o primeiro conceito que é importante saber é o quê?
para a pessoa idosa, para a síndrome de fragilidade, não é necessário ter várias doenças. Muitas vezes, apenas uma doença pode levar o idoso a sair de uma condição de robusto para frágil. Muitas vezes, a gente tem uma condição de nenhuma doença, na verdade, que aí é a síndrome de fragilidade. E a síndrome de fragilidade é o conjunto de várias alterações que ainda não estão completamente conhecidas, não estão completamente identificadas, mas que levam o idoso a ter um declínio muito rápido nas suas funções e leva ele para uma condição de imobilidade ou de morte fácil. Então, idoso é tudo igual? É a pergunta que tem? Não, mais uma vez, não. Né? Então, não é tudo igual. A gente sabe que, além disso que eu comecei a colocar, dessa classificação do idoso robusto, pré-frágil e frágil, que é importante vocês ficarem com isso também, que nós vamos retomar depois, para poder entender um pouquinho melhor, a população idosa, que diferenciais que a gente tem? Geralmente, a gente tem múltiplas doenças associadas a múltiplos tratamentos para essas doenças. E muitas vezes, o tratamento dessas doenças são feitas por múltiplos especialistas. Então, os múltiplos especialistas, eles se atendem muito a tratamento sintomático da doença crônica, porque na maior parte das vezes são doenças crônicas que não têm uma cura efetiva, elas têm um controle, né, um segmento, mas não tem cura efetiva. Então, você vai fazendo tratamentos com múltiplos medicamentos. Aí, entra para esse público idoso um risco a mais, que é um risco muito frequente, que leva 3 vezes ao aumento da internação hospitalar, que é a iatrogenia medicamentosa. Né? E muitas vezes o tratamento de uma dor com medicamento leva à necessidade de um outro medicamento, que a gente chama de cascata iatrogênica. Então, eu tomo um remédio para dor, me dá dor de estômago, eu tenho que tomar remédio para dor de estômago. Tá? Uma outra coisa então isso é muito comum na pessoa idosa. A segunda coisa que é muito comum, quem tem idosos na família já pode ter percebido isso outras vezes, quando ele sai de um quadro agudo, uma pneumonia, uma gripe, caiu, se machucou, uma dor mais intensa, habitualmente ele sai com uma perda funcional, com uma diminuição da capacidade funcional, ou seja, muitas vezes a pessoa que era independente, ela vai precisar de alguém para lhe auxiliar ou no banho, ou para lhe auxiliar no preparo da comida, ou para lhe auxiliar no vestimenta, ou para descer a escada, né? Então, na maior parte das vezes, mesmo que o quadro tenha sido uma pneumonia, uma infecção urinária, uma erisipela, ele sai desse quadro agudo, na maior parte das vezes, com declínio de capacidade funcional. Então, aí começa assim, a ilustrar uma outra diferença importante. Não adianta eu ter apenas o diagnóstico clínico. Hipertensão, osteoartrose, osteoporose, diabetes, dislipidemia, não adianta. Eu tenho que ter meu diagnóstico clínico e diagnóstico funcional. Né? Senão, mesmo que eu tenha uma doença clínica controlada, mas uma capacidade funcional não avaliada e sem intervenção, eu tenho chance dos outros problemas, que são as quedas, as incontinências e outros problemas. Então, aí nós vamos ter que na população idosa, a gente tem 2 pontos importantes, né, de atenção, que é a incapacidade e associada ou não à síndrome de fragilidade. Então, eu posso ter uma pessoa que simplesmente decaiu de uma função, por exemplo, de preparar a própria comida sozinha, não consegue mais andar até o mercado para comprar comida, então ela fica mais em casa. Então, ela perdeu essa função. Mas ela pode ter só isso de perda funcional. Mas ela pode também ser uma pessoa com fragilidade. Quer dizer, além dela não conseguir ir até o mercado, ela não consegue levantar sozinha, por exemplo, da cadeira, quando tem algum quadro, mesmo que seja uma virose mais simples, ela demora muito tempo para recuperação. Então, nós temos 2 condições associadas, incapacidade e fragilidade. Pode ser uma ou outra, ou as 2 juntas, o que é o pior. Né? Em relação são 2 coisas diferentes, a incapacidade e a fragilidade, por isso que, assim, essas coisas são para a gente só focar na importância do preenchimento da caderneta de saúde da pessoa idosa. O processo de desenvolvimento de incapacidade acontece o quê? Eu tenho uma doença, eu tenho um órgão com uma deficiência, eu tenho uma incapacidade e tenho uma desvantagem. A desvantagem, isso esses dados, essa classificação, ela é internacional e também está sendo referenciada no caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, o caderno número 19, tá?
Eu tenho uma doença, por exemplo, doença de Alzheimer, por exemplo, eu tenho uma deficiência, eu tenho perda de memória, eu gero uma incapacidade, por exemplo, eu não posso mais sair sozinho, eu gero uma desvantagem, então eu perco o meu clube que eu gostava de ir toda semana. Então, a incapacidade gira mais em torno dessa questão. Então, eu tenho uma doença que interfere no funcionamento do meu órgão, que me gera uma incapacidade e, por isso, gera a dificuldade de eu me interagir com o ambiente, tá? Um outro exemplo, uma osteoartrose. Eu tenho uma doença articular que me gera dor, o edema dificulta a mobilidade, eu não posso mais subir e descer a escada, eu não consigo ir até a igreja que eu gostava, eu não consigo viajar sozinha de ônibus porque fica um período muito longo sentada, dói mais, então eu começo a ter perdas de contato com os meus amigos de viagem, perda de contatos de amigos com a minha igreja, enfim. E a fragilidade, por isso que eu coloquei que são duas coisas bem diferentes, né? Uma síndrome clínica que caracteriza pela diminuição de reserva. O que é isso, gente? A pessoa idosa ela já tem uma diminuição de reserva, ponto. Isso não é doença, então todo mundo que envelhece vai perdendo um pouquinho a capacidade de reagir às coisas agudas. Todo mundo ouviu falar que uma gripe deixou uma pessoa lá 2 meses arrastada, que uma dengue a pessoa demorou não sei quanto tempo para recuperar, né? Porque a pessoa idosa muitas vezes tem essa limitação mesmo, ela já tem uma diminuição da sua reserva. Porém, na síndrome da fragilidade, essa perda, essa diminuição é muito intensa, não é pouco intensa. Ela é muito mais intensa que do envelhecimento fisiológico. Né? Então, a gente vai começar a perceber isso, por quê? Porque é o idoso que não consegue mais levantar sozinho, que não consegue mais fazer a caminhada sozinho, mas veja bem, ele não tem osteoartrose, ele não tem fratura, ele não tem osteoporose, ele não tem doença de Alzheimer, ele simplesmente não tem mais força. Então, tem uma alteração neuromuscular que vai implicar nisso, tem uma alteração neuroendócrina que vai fazer com que ele emagreça mesmo que ele não tenha câncer em lugar nenhum, mesmo que ele não esteja tomando nenhum tipo de medicamento, então ele vai começar a emagrecer, mesmo que ele esteja se alimentando. E a questão imunológica, que aí aquele idoso que vai começar a fazer infecções sucessivas, herpes zoster, infecção viral, por exemplo, a gripe, por exemplo, a virose comum, e etc. Então, gente, diante desse cenário, né, que a gente está comentando, assim, o que está na portaria, eu frisei também, quis frisar por isso, né, é fundamental que as equipes de atenção primária à saúde estejam aptas a reconhecer os riscos para os indivíduos idosos, bem como a potencialidade de declínio funcional, por meio de abordagem biopsicossocial. Então, como é que eu vou saber que esse idoso tem chance de ter potencialidade de declínio funcional, que ele tem chance de piorar a função dele? Eu tenho como saber. Tem uns dados, tem um instrumento na caderneta que nos ajuda, e tem vários instrumentos na literatura. Não é difícil de fazer, mas a gente precisa buscar, a gente precisa começar a utilizar. Pela medida de glicose, medida de pressão arterial, rastreio de câncer, essas coisas, eu só tenho a medida clínica, que não me adianta, não me diz que essa pessoa idosa está em risco de tomar o medicamento errado, está em risco de fazer queda, está em risco de se machucar. Tá? Então, para concluir aqui, né, com ferramentas específicas na área de abordagem familiar e comunitária para mobilização de recursos. Abordagem familiar, porque muitas vezes esse idoso vai estar numa doença com comprometimento mental sem que a família também conheça. E aí é um papel nosso também educar a família para essas situações, tá? Que também na caderneta de saúde nos auxilia, tá? Aí, aqui é só para, então, colocar aqui, assim, a caderneta de saúde da pessoa idosa é um instrumento que a gente tem para tentar rastrear essa população, né? Então, alguém já me perguntou, mesmo no ESUS que eu estava acompanhando, tem lá até a mulher grávida, por exemplo, depois tem hipertensão, diabetes, que parece ser como se fosse a mesma coisa para as pessoas idosas. Não é. Saber se ele tem hipertensão ou diabetes é fácil. Agora, saber se ele vai cair, se ele vai tomar o remédio, se ele vai se machucar, é outra conversa, tá? Então, a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela tem instrumento que auxilia, tá? E ela integra um conjunto de estratégias, que isso aqui é só para comentar com vocês, que tem por objetivo a qualificação de atenção ofertada à pessoa idosa, que foi aquilo que a gente comentou no início. Tem necessidade de qualificar as pessoas que estão em contato direto com o público idoso para poder, assim, enxergar
que público idoso eu atendo? É o independente, é o dependente, é o frágil, né? Bom, entrando na questão da edição da caderneta da pessoa idosa, de saúde, essa é a terceira edição, né, de 2014, já houve outras. A questão é que assim, algumas coisas foram modificadas nesse processo, né, no início talvez, assim, algumas, a gente vai avaliando, né, os erros e os acertos, então muitas vezes tinha alguma coisa a mais que não seria possível para implementação, enfim. Então, a intenção ela foi melhorando, né? A intenção aqui foi melhorar. E agora ela está pronta para ser implementada. O que a gente espera da implantação dessa caderneta, né? É instrumentalizar os profissionais, por quê? Porque ela traz o rastreio dessas questões da funcionalidade, como eu venho comentando, tanto da fragilidade quanto da incapacidade, para além daquelas questões rotineiras, hipertensão, controle glicêmico, vacina e etc. Tá? Qualificar o cuidado ofertado e identificar os principais determinantes e condicionantes que influenciam a condição de saúde da população-alvo, que é aquilo que a gente comentou. Eu não tenho um velho igual para todo município, eu tenho públicos diferentes. Então, se eu tenho públicos diferentes, eu tenho que saber que público eu atendo. A caderneta, então, ela reúne essas informações da dimensão individual, social, ambiental, familiar e aspectos clínicos. É como na avaliação geriátrica do especialista em geriatria, né, a gente já, de alguma forma, a gente faz isso, e a gente denomina isso de avaliação geriátrica ampla, né. E aí a gente tenta trazer para essa caderneta os aspectos mais importantes dessas avaliações, porque só dessa maneira a gente vai conseguir alcançar uma possibilidade de bem-estar ou de melhorar a qualidade de saúde da pessoa idosa. Permite o registro longitudinal das informações, né, porque a cada 5 anos vocês vão poder ver, possibilitando que o idoso acompanhe a sua situação de saúde. E oferta informações para o autocuidado, porque ao final da caderneta tem uma parte que é só sobre cuidados pessoais, né? Cuidados com a saúde do idoso, prevenção de quedas e outras questões, tá? Bom, aqui é só para vocês perceberem quais são os itens, né? Então a gente vai ter os dados pessoais, avaliação, nós vamos seguir item por item desse daqui, fazendo os devidos comentários, tá? Logo no primeiro momento, em relação a dados pessoais, aqui a gente coloca assim, apelido ou nome social, por mais de um motivo, na verdade, né? Tem aquelas pessoas que realmente têm um nome que ela é conhecida no local que ela mora, mas também porque tem pessoas, a gente tem que inserir, né, em relação à diversidade também, né? Então, pessoas que mudam, embora tenha menos, talvez tenha um percentual menor, mas a questão de mudança de nome também por a questão da diversidade. Então, é importante. E por quem ela é conhecida naquele lugar, né? Por quem ela gosta de ser chamada, isso é importante, tá? Em relação à escolaridade, fundamental a gente conhecer. Escolaridade está aqui como nenhuma, de 1 a 3 anos e de 4 a 7 anos, de 8 anos ou mais. Por quê? Porque esses idosos, eles viveram um momento em que a maior parte deles, né, tinha a escolaridade dividida, né, entre ginásio, né, o primário, ginásio, depois colegial e admissão e essas outras informações, denominações. Só que geralmente o primário eram 4 anos, depois mais 4 anos de colegial. Então, por isso que é importante. E por que é importante, gente? Porque uma pessoa que tem esquecimento como queixa principal, se eu tenho uma escolaridade muito baixa, eu não posso julgar, um especialista não pode julgar que ela é demente, que ela tem um quadro demencial. Eu tenho que considerar de acordo com o que ela aprendeu ao longo da vida, de acordo com a escolaridade dela. Eu tenho testes de rastreio para demências, por exemplo, eu dependo de escolaridade. E quem tem escolaridade A ou B, né, de 1 a 3 anos ou mais de 8 anos, responde de forma diferente. E eu não posso usar o mesmo parâmetro para poder falar que um está demente e o outro não. Então, assim, o preenchimento de escolaridade é fundamental. Só uma observação que é importante, porque muitas pessoas tiveram nenhuma escolaridade, mas foram alfabetizados em casa pela própria família, muitas vezes por relacionamento na igreja, na comunidade. Então, essas observações de que não tem escolaridade nenhuma, mas que, de fato, sabe ler, sabe escrever, tem envolvimento com o comércio, com o mercado, faz conta, essas coisas, isso é importante para a gente poder fazer a aplicação do teste de rastreio com maior segurança.
Raça ou cor sempre vai ser importante em relação também a algumas doenças clínicas, né, que a gente tem também, não tenha dúvida, tá? Situação conjugal é importante perguntar, e muitas vezes para as mulheres a época desse período, né, de juventude, que viveram essa época, o casamento, muitas vezes a separação conjugal, o divórcio, são coisas que marcam de forma muito intensa a vida dessas mulheres, né? Então, homens também, claro, mas em prioridade, em princípio, mais as mulheres. Então, isso pode ser, inclusive, um dos motivos. E muitas vezes elas acabam colocando que elas são casadas, porém já são divorciadas há muito tempo. Elas não têm coragem de verbalizar a separação. E pode ser um motivo de um quadro, às vezes, crônico e arrastado, de resistência a tratamento, enfim. Então, é sempre muito importante abordar uma pergunta, na hora de perguntar, está comentando sobre isso. Viuvez é outra coisa muito importante, principalmente o tempo de viuvez é algo muito delicado. A gente sabe que em 6 meses após a morte do cônjuge, muitas mais, em torno de 20% pode sofrer uma doença, um agravo mais sério também. Então, além da viuvez, em que período de tempo, há quanto tempo, né, que é viúvo, né, ou viúva, é uma coisa bastante importante como dado para a gente poder conduzir, tá? Em relação a uma alergia, é importante conhecer naturalmente a medicamento. Em relação às referências do endereço residencial, sempre ter um número maior possível de referência, que vai ser importante, tá bom? Em relação a esse item, na sequência de tem alguma deficiência sim ou não, se qual auditiva, visual, como está descrito aqui, sempre vai ser muito importante descrever, até para a gente poder saber conversar com essa pessoa, né? Muitas vezes a deficiência auditiva não depende mais de equipamentos auditivos para melhorar, mas depende da gente poder conversar com ela de uma forma mais pausada, e dessa forma, sendo mais pausada, a pessoa ouve muito bem, sem problema nenhum, né? Para orientar o familiar como conversar com essa pessoa também. E porque tem outras situações, como o quadro de confusão, que pode acontecer mais em quem tem problemas auditivos ou visuais. Bom, na sequência, a letrinha está baixa. Você mora sozinho, fundamental, né? Estatisticamente a gente sabe que no público idoso, quem mora mais sozinho são as mulheres acima de 80 anos. Então a gente sabe que é um grupo que a gente tem que ter alguma atenção, né? Principalmente se essa casa que ela mora, você tem que descer escada, você não tem que descer escada, se o ambiente está adequado, se a alimentação que ela faz para ela, né? É uma alimentação, café da manhã, almoço, jantar, se é composto disso aí, porque geralmente são as pessoas que acabam entrando em desnutrição pelo período prolongado de alimentação irregular e acabam, então, internando com fraturas, com quedas, com infecções generalizadas. Então, você mora sozinho é fundamental. E uma observação só nessa questão do você mora sozinho, uma questão só em relação ao que você mora sozinho, é que muitas vezes o idoso fala assim, moro sozinho sim. Ele fala, não moro sozinho não, toda hora tem alguém lá em casa. Toda hora tem alguém lá em casa, mas não está comigo, não adianta, porque quando está o idoso apresentando problema, risco de queda, ou quadro demencial numa fase leve, se não estiver dentro de casa, fase inicial, ninguém percebe nada, só quem está, a gente brinca, né, só quem está morando lá dentro mesmo, efetivamente. E algumas vezes a própria família às vezes não acredita nas coisas que quem mora junto está falando, acha que a pessoa que mora junto às vezes está exagerando, mas muitas vezes não exagera não, é como está acontecendo mesmo. Tá? Então assim, aí o idoso costuma falar assim, não moro sozinho não, moro num quintal ou numa área em que meu filho mora do lado, outro filho mora do outro filho mora do outro. Não adianta, é a mesma história, mas não mora dentro de casa, então às vezes tem que usar vários medicamentos, ele está começando a apresentar confusão com a leitura dos medicamentos, e está tudo bem pro lado de fora, mas pro lado de dentro não está. Então, necessariamente, essa pergunta tem que ser bem colocada. Sim, dentro da minha casa eu moro sozinho, não, ninguém dorme comigo, ninguém me dá meu café, ninguém me dá meu comprimido, eu faço tudo sozinho. Se tem essas entradas e saídas, tudo bem, mas ele mora sozinho, efetivamente. Situação de maior vulnerabilidade é uma questão mais social que eu não vou me ater muito, que não é uma área que eu domino muito bem, mas naturalmente essas condições aqui, o BPC, por exemplo, é uma situação em que a pessoa recebe realmente quando tem uma condição social bastante comprometida. Então são sinais
de fato, que a gente tem que ter uma atenção, né? Sinaliza, na verdade, tá? A pessoa de referência, gente, é outro dado extremamente importante, tá? Pessoa de referência aqui não é a pessoa que vai até a unidade de saúde com o idoso, né, acompanhando o idoso por algum motivo. Não adianta, pode ser o filho que desceu de paraquedas ali, e a primeira vez que ele pega o idoso vai levar no médico, porque ele acha que ele não está bem, porque ele acha que não estão cuidando dele, aí ele pega o idoso e leva para a unidade. Não vai adiantar. Precisa de pessoa que conviva a maior parte do tempo e saiba, de alguma forma, a evolução, né, como esse idoso está se comportando dentro de casa, se comportando no sentido assim, se vem se alimentando bem, se vem participando da comunidade centro comunitário, da comunidade religiosa, se tem amigos, se não tem. Então, é preciso, a pessoa, para a gente poder ocorrer a história, se o idoso vai acompanhado, se por algum motivo se tem a necessidade do acompanhante ser entrevistado também, precisa ser um acompanhante efetivamente que dê informação. Não que o outro não vai ser abordado, até vai, mas a gente não vai conseguir colher a história muito bem se esse idoso já estiver, por exemplo, entrando num quadro demencial. A gente vai ter problemas, a gente não vai colher uma história boa. Então, na hora de colocar referência, coloca, veio com o filho fulano, que está sem vir aqui há 2 anos. Tá bom, a gente vai colher, mas vamos trazer então quem vive com ele diretamente. Né? Se você perceber que tem uma necessidade, então, de convidar, você percebe que o idoso não está transmitindo toda a informação necessária para você. Isso coloca o idoso aqui numa condição de vulnerabilidade sociofamiliar, que é o que mais a gente encontra. E aqui eu quero ressaltar uma coisa, não é por culpa da família, necessariamente. História ruim, história boa, todo mundo tem, né? Agora, muitas vezes a vulnerabilidade sociofamiliar, ela muitas vezes acontece por desinformação. Basicamente por isso, desinformação. Aqui, esse item aqui de avaliação de medicamentos é outro item assim, muito, muito importante, tá? Porque a maior parte das pessoas entendem que fitoterápico, remédio de planta, pomada, colírio, gota otológica, nada disso é remédio, isso tudo é remédio. Então, gota, colírio, dá problema do coração, interfere no ritmo cardíaco, interfere não, pode interferir, né? Medicamento, pomada, que passa na pele para uma doença, pode aparecer outra, né? Então, assim, são remédios sim. Remédio fitoterápico, né? Fitoterápicos, os de plantas, os outros, esqueci agora o nome. Os fitoterápicos, eles têm, a gente tem que lembrar que ele tem a ação que a gente deseja, e a ação que a gente não deseja. Ele não tem só a ação que a gente deseja. Nenhum remédio tem a ação só que a gente pretende para ele, né? Esse medicamento, infelizmente, não existe. Mas, assim, então, não é um medicamento fraquinho, não é um medicamento bobinho. Tem muitos fitoterápicos que interferem na coagulação, e muita gente usando remédio para afinar o sangue, tomando esse remédio, afina mais, sangra para chuchu. Então, tem que ter um cuidado qualquer remédio. Então, a melhor forma de se saber é traga todas as... não pode nem peça receita. Traga toda a caixinha de remédios que a senhora tem em casa. Aqueles que a senhora usa todo dia, aqueles que a senhora usa lá uma vez ou outra. Mas eu só tomo lá uma vez ou outra ibuprofeno, que é o mais comum, assim. Mas ibuprofeno, para quem tem pressão alta, danifica o rim, aumenta a pressão, dá outros problemas. Então, para ele pode ser uma coisa assim, lá uma vez ou outra, esporádica, mas pode estar trazendo malefício para a pessoa. Então, não são só os remédios de uso diário, são aqueles medicamentos que também são de uso esporádico. Não é só comprimido de farmácia, gota do ouvido, gota de colírio, pomada, todos esses são importantes da gente anotar, efetivamente anotar, tá? Bom, isso aqui, a parte de diagnóstico e internação prévia, naturalmente vai ser importante para a gente, para conhecer histórico cirúrgico, né, é importante. Imagina bem, a gente tem, não é o foco dessa apresentação hoje, mas a gente tem que a pessoa idosa, a gente já comentou para trás, que ela tem uma reserva diminuída. Então, se ela tiver, por exemplo, uma apendicite ou uma infecção, uma colecistite, ela não vai ter todos os sintomas
que o adulto jovem tem. Então, eu preciso saber aqui se ele já teve, por exemplo, se ele já ressecou o apêndice, se ele já ressecou a vesícula, porque muitas vezes a cirurgia está óbvia, né, porque tem a cicatriz, mas às vezes a pessoa não sabe porque foi feita aquela incisão. Nem todas as incisões que vocês verão assim, no abdômen da pessoa, a gente sabe para que foi feita aquela lá, né? Então, se tiver uma informação melhor, é melhor que a gente tenha assim, foi operado de tal coisa, não usou a mesma, muitas vezes utilizava a mesma incisão, a mesma cicatriz cirúrgica para fazer uma segunda operação. Então, são informações que a gente precisa ter necessariamente, tá? Essas questões aqui, que estão colocadas, da parte de principalmente aqui, hipertensão arterial, depressão, vou citar mais a depressão, incontinência urinária, incontinência fecal e insuficiência cognitiva, no caso por demência, né, no que está colocando aqui, são extremamente importantes de serem registradas também. A incontinência urinária é muito pouco perguntada porque se acha que é coisa de velho natural. É muito frequente no idoso, natural não é. Então, nem para todo tipo de incontinência a gente vai ter tratamento. Porém, ela se apresenta como um dos maiores fatores para queda. No idoso que acorda de noite para tentar urinar, não consegue, urina na perna, escorrega e cai e quebra a perna. Então, assim, são informações extremamente que a gente tem que buscar, porque o idoso também não vai considerar como sendo doença, a família do idoso também não vai considerar como sendo doença, e nós vamos estar deixando uma boa oportunidade de evitar uma queda numa senhora. Tá? Os dados antropométricos são muito importantes, eles sofrem modificações com o envelhecimento, por isso que aqui está crescido, na verdade, o perímetro de panturrilha, que é uma ideia que a gente tem, que pode nos ajudar a medir o que a gente chama de sarcopenia. Não é o único parâmetro, a sarcopenia é uma fraqueza muscular intensa, que está dentro daquilo que eu comentei da síndrome de fragilidade, né? E que não tem doença nenhuma provocando, simplesmente alterações que não são ainda plenamente esclarecidas, e essa evolução, esse acompanhamento também com a perímetro de panturrilha ajuda bastante. Então, esses são dados que seriam muito importantes a gente ter. Controle de peso da mesma forma, né, a gente sabe que o envelhecimento, nos primeiros anos, 60, 65 anos, pode ser que tenha um ganho de peso. Mas acima de 75 anos, 80 anos, a tendência é de perda de peso, porque você tem perda de força muscular, você tem perda muscular, você tem perda de massa óssea, então você tem perda de peso também, tá? Então, é importante a gente anotar e fazer segmento por esse motivo. Esse instrumento aqui, que é a novidade da caderneta, né, a novidade, assim, eu imagino que os outros itens vocês já devem ter tido contato anteriormente, mas esse é um item que não é muito da rotina. Esse índice já foi, chama índice de vulnerabilidade. Esse índice de vulnerabilidade é uma escala para ser utilizada efetivamente no ambulatório, já foi testada e retestada em vários países, inclusive no Brasil, que ela aproxima muito o risco de vulnerabilidade. Quer dizer, dependendo de como seja a evolução, que vocês vão ter como ver direitinho na caderneta, você vai poder classificar esse idoso como vulnerável ou não vulnerável. E isso de estar classificado como vulnerável ou não vulnerável vai nos fazer buscar outras coisas. Por exemplo, risco de queda. Está vulnerável por quê? Porque ele não está conseguindo andar, porque ele está com incontinência urinária escorregando toda hora, porque está em uso de medicamento, porque está esquecendo muito, porque está com depressão. Então, aqui é vamos dizer assim, um norte para a gente poder saber, opa, esse idoso eu tenho que ter atenção e evoluir nas minhas escalas, evoluir na minha avaliação, mas o que está com vezes abaixo de 3, nem tanto. Que são os itens esse aí também é o último item, então, do VES, tá? Que é a incapacidade, que aí começa com a idade, né? Só de ter acima de 85 anos, está vendo, né? Que é um item alto, né? A autopercepção da saúde é fundamental, a pessoa que tem 15 doenças e se acha ótima, feliz da vida, e a pessoa que tem uma percepção do auto cuidado assim péssima, né? Então isso é um ponto importante. A limitação física para fazer as coisas diárias e as incapacidades que a gente tem que medir. Então,
esse instrumento seria importante vocês darem uma olhada com cuidado, que ele vai nortear, ele não dá diagnóstico de nada, ele norteia aquele que precisa de uma atenção especial. Aqui já começa o norte para aquele negócio que a gente comentou lá no início, de que para que lado que vai meu público idoso? É mais para o lado do vulnerável ou do mundo vulnerável? Dos vulneráveis, todos são muito frágeis ou são pré-frágeis? Lembra aquele robusto, pré-frágil, frágil? Para que lado que está indo o meu público? Então esse aqui começa a ser o norte, tá? Essas informações complementares diz respeito ao humor e à cognição. A cognição, a gente vai avaliar muito superficialmente aqui, porque você vai perguntar para o idoso o seguinte: algum familiar está te perguntando que você está perdendo muita memória, que você está fazendo as coisas trocadas? Por quê, gente? Porque, assim, a pessoa que esquece, na maior parte das vezes, não se lembra que esquece. Então, para ela está tudo muito bem, obrigado, né? Então, quem está nervoso é o acompanhante, que está sabendo que está esquecendo tudo, trocando as coisas, fazendo bobagem, falando bobagem, né? Mas ele mesmo não lembra de nada disso. Então, é muito importante, na hora de perguntar para o idoso, se alguém está reclamando dele. Isso é importante. Perguntar se ele mesmo também está se sentindo esquecido, porque algumas vezes ele vai se perceber também esquecido, naturalmente, né? E esse esquecimento essa pergunta é muito importante. Se esse esquecimento está atrapalhando a vida dele, em alguma rotina que ele sempre fez na vida dele. Eu que fui responsável pelas correspondências da igreja, estou trocando as correspondências tudinho. Então, algumas coisas assim. O esquecimento está me atrapalhando a vida por algum motivo, esse é um dado importante, tá? E em relação ao humor, em relação também a nortear para a questão da depressão. O desânimo muito intenso e a sensação de desesperança são pontos assim cruciais nos critérios para a depressão. Não são os únicos, mas eles têm um peso muito importante. Então, se o desânimo da pessoa é muito intenso e se ela tem uma verdadeira sensação de não tem nada bom na vida, está tudo muito ruim, então, sim, tem que se esmerar mais nesse idoso também, tá? E se ele consegue, se por conta desse desânimo, ele parou de fazer as atividades, parou de conviver com os amigos ou com a família, está incomodado com tudo, tá? Em relação à avaliação ambiental, isso aí são dados que, na verdade, talvez para a estratégia da família vai ser importante, porque para quem está na UBS também, porque vai ser importante por causa da estratégia de prevenção de risco de queda. Então, isso aqui é fundamental, tá? Em relação à queda, gente, a pessoa caiu, não precisa, geralmente as pessoas perguntam assim, não foi uma quedinha de nada, nem precisa lembrar. Não, precisa. Essa é a primeira de muitas se a gente não lembrar, tá? Então, aquela queda mais fraca que teve, não tem problema. A pergunta é, quando foi a última queda que teve? Se for no último ano, fique atento, fique atento. Se causou fratura, vamos lembrar. Se não, mesmo aquela queda que não causou fratura, mesmo a queda que não precisou ir para o hospital, nem para o pronto-socorro que tomou remédio em casa, precisa lembrar dessa queda. Ou o familiar lembra, né? Precisa não, isso é importante, quero dizer que é importante, né? E o local da queda é importante, porque vocês vão poder perceber, na hora que vocês começarem a perguntar, que lugar vai ser o quarto à noite indo para o banheiro e fez xixi. Ou em quarta noite tomou medicamento para dormir e caiu. Né? Então, na rua, né? Então são as coisas que vão acontecer. Então, na cozinha, tá? Então são os lugares que vão cair. Então, é importante a forma como caiu. Teve tonteira, não teve, levantou, puf, caiu, tá bem? A identificação de dor crônica, ela também é uma novidade na avaliação, talvez, eu penso que seja, né, não sei, na avaliação do idoso aqui para a equipe toda, né? E por que ela está aqui? Porque ela faz diferença para a cognição, né? Um idoso que está tomando remédio para dor neuropática, por exemplo, ela de fato, ele vai estar tomando medicamentos que interferem com o humor, que interferem com a cognição, que interferem com a função, por exemplo, gastrointestinal, que aumenta o risco de queda. Então, é muito importante. A dor crônica, ela pode levar a pessoa a ficar mais isolada, parar de evitar a ida ao convívio social e físico. Então, sempre muito importante, é uma coisa de peso na pessoa idosa. Os hábitos de vida, naturalmente, sem comentários, assim, bebida alcoólica, né, tabagismo, isso tudo assim, é muito importante, né? Ah, mas eu parei de fumar há 30 anos. Ok, não tem problema, você tem menos influência naturalmente sobre a questão do fumo, é verdade, não tem muito mais. Só que o pulmão vai continuar envelhecendo, então o tanto que foi também alterado, né, o quanto que o pulmão foi alterado pelo tabaco, né, e o quanto que você está envelhecendo, a gente vai ter que ponderar isso daí para a questão do sintoma, né, não necessariamente para a questão de investigação de câncer de pulmão, mas
para a questão do sintoma, da qualidade de vida da pessoa, tá? Controle da pressão arterial, controle de glicemia, isso aí eu acho que vocês estão bem também envolvidos, né? Lembrar da hipotensão ortostática, que é muito comum no idoso, geralmente por conta de uso de muitos medicamentos. Então, primeira consulta, de fato, vai ser muito importante medir a pressão deitado, sentado e de pé, tá? Calendário de vacinação, importante demais da conta. A gente teve uma redução no número de pessoas imunizadas ano passado, em 2 regiões, se não me falha a memória. E sempre que eu abordo isso no meu trabalho com os idosos, o medo deles é que a vacina vai fazer mal, é que vai morrer, enfim. Então, sempre tentar passar que a vacina, de fato, se fosse tão ruim, né, bebezinho recém-nascido, né, 1 dia, 2 dias de vida, não ia poder tomar, né, então é a forma que a gente tem de tentar, não é evitar a gripe, né, não é evitar a pneumonia, mas é diminuir o risco de problemas, né, a gente tem que, se uma pessoa tem enfisema pulmonar, descompensa por uma gripe, ele interna, tem que fazer medicamento endovenoso, enfim, é um transtorno complicado para a pessoa que tem enfisema, a pessoa que tem um diabetes, que acaba descompensando do diabetes ou da insuficiência cardíaca. Então, a vacina realmente faz diferença. Não para evitar necessariamente a vacina, mas para evitar a gravidade da descompensação dessas doenças. Então, vale a pena reforçar a vacina. E lembrar só de uma coisa, esta caderneta não substitui o cartão de vacinação, tá? Então, o cartão de vacinação deve continuar sendo preenchido. A avaliação de saúde bucal vai ser de acordo, naturalmente, é muito importante, não posso deixar de falar isso, cara. A avaliação de saúde bucal é muito importante, geralmente tem foco dentário de febre constante, de perda de apetite, de emagrecimento, são muito comuns em idosos, então a avaliação bucal não pode prescrever, não pode deixar de ser feita, na verdade, não deveria, né? Mas eu já uso dentadura, já uso prótese há muitos anos. Não, isso não é motivo, não. A gente sabe que muitas doenças escondem sob a prótese, né? Marcação de consultas, né, de exames e consultas, que vai ser importante. E no site do Ministério, mas eu acho que a gente já passou também para o site do Telesaúde, tem um manual para a utilização da caderneta, entendeu? Que pode ajudar vocês também a fazer esse trabalho, tá? E a intenção vai ser essa, né? Colaborar para o preenchimento correto nos campos. Naturalmente, na hora de preencher, todo mundo tem alguma dúvida de uma situação ou outra, a gente vai estar disponível para isso também, de alguma forma, tá bom? Realizado por profissionais de saúde, né, capacitado a partir de informações fornecidas pela pessoa idosa. Essa caderneta não precisa ser preenchida toda no mesmo momento, a forma de preenchimento. Cada unidade vai poder esquematizar, né, fazer como será o preenchimento, né, os momentos, né, de cada profissional, ou se é um profissional que pode, que a gente chama de transdisciplinaridade, né, às vezes um profissional pode sim fazer não o papel de outro não pode fazer, mas, por exemplo, pesar, medir, pode ser uma ação que é comum a mais de uma profissão, enfermeiro, médico, nutricionista, né, outros profissionais da área de saúde podem fazer essa medida. Então, vai ser de acordo com o que a equipe puder estar trabalhando entre cada região, entre cada município mesmo, tá bom? Tem uma ficha espelho, né, que pode ser adaptada e complementada. Por que pode ser adaptada? Porque na ficha espelho a gente tem todos os dados de uma forma condensada, tá? E a gente precisa desses dados para a gente poder, então, saber que município, que idoso tem esse município. Então, esses dados serão importantes vocês colocarem nessa ficha espelho, tá bom? Mas, assim, como a gente comentou, como tá na fase de implementação, pode acontecer de ter alguma dúvida, alguma coisa que vocês encontrem ou dificuldade, ou vocês não encontrem sentido para fazer daquela forma, de uma forma ou de outra, naturalmente a gente tem um canal aberto para poder fazer os melhoramentos, né, as melhorias, isso não tem problema. Aqui a ficha espelho, né? E os desafios que a gente tem aqui, né? Necessidade de maior sensibilização para a importância do instrumento, que é o que eu estou tentando fazer hoje aqui, né? Porque isso aqui é uma pincelada sobre, sim, idoso é diferente, não tem jeito, né? Falta de capacitação de profissionais para o preenchimento de uso, que a gente também vai tentar cooperar, né, com essas coisas, porque não depende só da atenção técnica, né, depende também do Ministério, a gente sabe disso, o município que tem que pactuar com o Ministério da Saúde,
E melhor do que ninguém, todos vocês sabem o momento que a gente vive, mas enfim, é importante a gente tentar, né? A gente tem um público que merece um respeito sobre isso, sobre a saúde. A ausência de monitoramento num primeiro momento, né, do processo de implantação do sistema de informação também foi uma coisa que ainda está, como não está implantada, né, muito bem ainda, né? Então, monitorar, a gente vai ter alguma limitação, mas a gente conta com o apoio de vocês também. Número insuficiente de cadernetas para distribuição, a gente viu que aqui no estado foram 18 municípios só que pactuaram, né? Então a gente coloca que seria muito importante todos os municípios pactuarem com o Ministério da Saúde, porque realmente se a gente não fizer isso, a gente não vai conhecer nosso público. E nós vamos estar deixando de fazer. A pessoa idosa esquece de levar na consulta. A pessoa idosa vai esquecer? Vai. Por isso que a gente tem que fazer essa caderneta, aquelas perguntinhas lá. E por isso a gente tem que tentar pegar bem o endereço, o contato da pessoa que está acompanhando, se essa pessoa de fato vive com essa pessoa, tem uma proximidade muito grande, ou caiu de paraquedas naquele dia daquela consulta. Então, porque se ele tiver um declínio cognitivo, se ele tiver numa fase inicial de demência, ele vai esquecer sim, não tenha dúvida. Articulação da caderneta com o caderno de atenção básica. Todas essas informações vocês têm no caderno de atenção básica saúde do idoso, tá? Então, é muito bacana se vocês pegarem, está disponível também na internet. Vai ser muito importante se vocês puderem olhar com mais carinho, com mais atenção isso aí. E só. Obrigada. O e-mail, esqueci de colocar aqui, é idoso. Posso colocar agora? Idoso. Espera só um pouquinho. Idoso. Aonde? Vai. Oi? Tá certo? Estou com a cerca do ar, na discussão. Eu vou abrir novamente a câmera aqui, porque a gente tem convidados aqui na moderação. Gostaria já de agradecer a palestra, excelente palestra. A gente começou um pouco atrasada, mas ela tirou o atraso e conseguiu falar plenamente de tudo que era necessário. A gente já tem uma pergunta, então eu vou passar essa pergunta agora para a moderadora também da CESA, que é a doutora Janaína Alvarenga Rocha. Oi, boa tarde, estão me escutando? A Joelma, que é agente de saúde de Laranja da Terra, nos perguntou como consegue a caderneta do idoso. As primeiras edições era distribuído, o Estado distribuía. Essa terceira edição houve uma particularidade. É necessário uma pactuação do município, do secretário municipal, com o Ministério da Saúde para solicitar essa caderneta. No ano de 2015, foi enviado para os municípios, para as áreas da atenção primária e para os secretários municipais, a intenção desses municípios de fazer essa pactuação, que aí esses municípios que fosse pactuado, eles receberiam as amostras da caderneta, essa terceira edição da caderneta do idoso. Essa pactuação terminou, acho que eu fiz setembro, outubro. No estado, 18 municípios encaminharam esse ofício do Ministério, do secretário municipal diretamente ao Ministério da Saúde. Essas cadernetas começaram a ser distribuídas no final do ano passado. O primeiro lote já foi distribuído. O segundo lote tem alguns municípios que ainda não receberam essa pactuação por dificuldade de verba, mas esse segundo lote está para ser redistribuído agora nos próximos meses. Dá tempo ainda dos municípios que ainda não fizeram essa pactuação a fazerem isso. Só que essa pactuação, a gente não consegue, como Estado, solicitar essa caderneta. Tem que ser feito diretamente para o Ministério da Saúde. O site deles é idoso@saude.gov.br. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente também, que a gente faz as orientações. A Carolina, lá no Ministério da Saúde, é a pessoa responsável de contato nosso em relação a essa pactuação. Quem tiver interesse, a gente tem os trâmites para fazer essa solicitação e essa pactuação. Nós fizemos no início de março um primeiro treinamento, uma primeira capacitação, foram convidados os municípios que
inicialmente fizeram a pactuação para esses 18 municípios, e em relação para capacitar a utilização dessa caderneta. No preenchimento, nos dados que a caderneta pode fornecer para os gestores dos municípios de como que a gente pode facilitar essa implementação. Então, nós ainda estamos, nós vamos fazer nós tivemos uma primeira capacitação no mês de março, que foram convidados esses 18 municípios, e agora nós estamos programando capacitações a nível de regionais, para os próximos meses, para a gente ir agora nas regionais e fazer não só para aqueles municípios que pactuaram, mas quem que tiver interesse na sua utilização. Então, acho que a resposta que a Joelma perguntou é como que elas podem conseguir. Essa conversa tem que ser feita com o secretário municipal de Laranja da Terra e ele solicitar essa pactuação diretamente no Ministério da Saúde. A partir daí, o Ministério da Saúde vai distribuir essas cadernetas, ele que encaminha diretamente para os municípios a caderneta. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida em relação à utilização da caderneta? A caderneta ela é um instrumento que ela é bastante útil para a gente conhecer o perfil de idosos daquela região, daquele município. E a partir daí, a gente criar estratégias de ações para aquela população. Aprender a entender qual é o perfil de idosos, quais as ações que precisam ser priorizadas. Preencher a caderneta sem obter dados de população, por isso que a importância daquela folha espelho. Aquela ficha espelho, ela tem um papel fundamental nesse planejamento das ações, porque a partir preencher somente a caderneta, sem a gente conseguir extrair os dados de quem é aquele idoso que está no nosso município, perde o valor, vai ser um trabalho a mais. Mas se a gente conseguir, a partir do preenchimento da caderneta, conseguir identificar que perfil de idosos é o idoso mais frágil que a gente tem no município, é o idoso mais robusto, que tipo de perfil é esse, que tipo de ações que esse idoso precisa. É mais academia do idoso, é mais medidas de promoção de saúde, de prevenção, é mais medidas de reabilitação. Então, a utilização da caderneta vai ajudar os gestores de saúde a priorizar as ações e a utilizar esses recursos de uma maneira mais adequada, não despendindo recursos para um tipo de ação que não é prioridade naquele município. Pode falar? Não, isso aí parece que está sem... Tá, pode falar que eu estou vendo. Aqui? Não, acho que está... Aqui? Está aberto, né? Não, então, é só reforçar uma coisa que eu queria que a Janaína colocou, que é um dos primeiros slides da apresentação, que é diferenciar a ação para os idosos, né? Então, é mais academia, porque a gente tem um idoso que está no meio do caminho, né? Que é um idoso que não está totalmente dependente, e nem está totalmente independente, né? Só que esse idoso ele está fora, ele não vai nem à unidade de saúde, mas ele ainda pode fazer as coisinhas dele dentro de casa. E muitas vezes ele está sozinho porque o filho está trabalhando fora. Então ele fica sem nenhuma atividade, nada, né? Então esse idoso, o centro-dia é o lugar para essa pessoa. Se vocês têm mais pessoas que estão com os filhos trabalhando, que precisam de alguém que fique, o centro-dia é o lugar. Porque na outra ponta, quando o idoso já está totalmente acamado, de alguma forma a gente tem a estratégia da saúde da família, mas aí a gente também precisa ver outra estratégia para o idoso, que é a instituição de longa permanência. Então, é fundamental conhecer isso que a Janaína colocou. Muito bem. Conhecer se vocês tiverem mais uma pergunta, ainda dá tempo. Eu gostaria de lembrá-los que o e-mail, tanto da referência técnica aqui da CESA do Estado, está aqui no chat, como o e-mail também do Ministério, e
o telefone da coordenação local também está no chat, porque alguém nos pediu agora há pouco. Tem um errinho aqui, 3347. Ah, 3347-5700, agora está certo. Então, como nós não temos mais perguntas, eu gostaria muito de agradecer a doutora Lívia Terezinha pela brilhante participação, é uma informação bastante ampla, né, e provavelmente vocês tenham ainda algumas dúvidas, então lembre-se, né, que a gente está aqui com as teleconsultorias, se vocês tiverem dúvidas, se a gente tiver alguma dúvida que não possa ser respondida pela nossa equipe de teleconsultores, nós podemos encaminhar até para a CESA para tirar a dúvida, e então eu gostaria que vocês mandassem suas perguntas, se tiverem perguntas ou problemas que tenham aí na comunidade de vocês. Gostaria de agradecer então a presença de todos vocês para mais essa atividade e dizer que nos vemos na próxima semana. Um abraço, por hoje é só. Obrigada, boa tarde.